Então, meus queridos, estamos aqui em sinais e sistemas, né? Numa aula bem importante em que a gente vai abordar sistemas. A gente falou até agora sobre sinais, caracterizamos sinais, vimos algumas equações, algumas funções importantes, tá? Agora a gente vai abordar sistemas que o buraco é bem mais embaixo. Eu já estou adiantando. Um detalhe importante, né? Na nossa aula sobre sinais eu esqueci de falar sobre a simbologia formalmente, embora quando eu fazia os exemplos eu já usava essa simbologia. Então o que acontece? Quando o sinal é contínuo, a gente vai preferencialmente, né, usar parênteses. Tá? Então, se um sinal aparece com parênteses para vocês, com letra minúscula, né, caixa baixa, esse sinal vai ser um sinal contínuo, usualmente no tempo, por isso que eu botei o T aqui. Se eu usar colchetes, né, esse sinal você já tem que olhar ele como um sinal discreto. Tá? Existe uma outra simbologia para sinal discreto que não usa, né, o colchete, que ele usa o subíndice. Vocês têm que lembrar de álgebra, né? Vocês usavam uma simbologia parecida até em álgebra. Por exemplo, vetores, em C, inclusive, na linguagem de programação, vocês usam essa própria simbologia com os colchetes, né? Tá? Em álgebra, vocês usam muito o subíndice, né? Para indicar o índice de um vetor x, por exemplo. Então, a gente vai trabalhar com essas duas representações para sinais discretos. Tá? Vocês vão ver, principalmente, que o pessoal de controle gosta dessa segunda aqui. O LAT vai usar, que é a nossa bibliografia, usa normalmente colchetes. Tá? Então, só para formalizar isso que talvez tenha faltado na aula que a gente viu a definição de sinal contínuo e sinal discreto. E isso é importante na hora que eu trabalho com sistemas. Por quê? Porque sistemas, como a gente já viu, são entidades que processam sinais. Tá? A gente vai dizer sinais de entrada e sinais de saída. Tá? Mas isso é uma coisa muito mais filosófica do que outra coisa. Por exemplo, num sinal de controle, né, num sistema de controle, perdão, a referência, aquilo que eu quero, é uma entrada do sistema. Tá? Eu posso ter como entrada também um distúrbio. Por exemplo, passou uma rajada de vento, né, e o foguete meio que balançou. Isso pode ser encarado como um sinal de entrada também. Tá? E a variável de saída também é uma coisa filosófica, que vai depender da modelagem matemática que eu estiver fazendo do meu sistema. Não só um sistema de controle, mas qualquer tipo de sistemas. Tá? Então, o que acontece? Os sistemas são relações matemáticas entre os sinais. Né? São modelados por relações matemáticas entre os sinais. E aí que tá, né? Vai depender, né, o tipo, digamos assim, de operação, vai depender muito da classe de sinal que aquele sistema processa. Tá? É meio óbvio, mas eu tenho que falar, né? Sistemas contínuos processam sinais contínuos e sistemas discretos processam sinais discretos. Existem, sim, sistemas que convertem sinais contínuos em sinais discretos, amostrando eles num intervalo provavelmente fixo. Tá? Mas, no primeiro momento, a gente vai classificar os sistemas como os dois tipos, né? Sistemas contínuos, que processam sinais contínuos, e sistemas discretos, que processam só sinais discretos. O que acontece? Quando eu tenho um sistema que é contínuo no tempo, né, normalmente eu vou modelar ele utilizando, normalmente, né, o modelo dele resulta numa equação diferencial. Tá? Algumas equações são mais complexas, outras são menos complexas. Tá? A gente vai trabalhar com uma classe mais simples aqui em sinais. Mas sistemas discretos são modelados por uma coisa que não sei se vocês viram até então, que são equações de diferença. Não existe integral e derivada, né, no modelo de sistemas discretos, porque integral e derivada são operações naturalmente contínuas que avaliam o que, né, o limite quando o delta t
tende para zero, né? Então elas não são nem definidas em sistemas discretos, como vocês vão ver. Tá? Então eu trabalho, na verdade, com diferenças quando eu modelo sistemas, discretos. Antes de falar sobre isso e até exemplificar, eu vou trazer 2 exemplos bem próximos de vocês. Os sistemas, eles também podem ter múltiplas entradas e múltiplas saídas. Então, a primeira definição e mais fácil, tá, é de um sistema que é SISO, ou seja, eu tenho um sinal de entrada e um sinal de saída, single input, single output, e um sistema que ele é chamado de MIMO, tá? Que ele é um sistema que ele possui várias variáveis de entrada, vários sinais de entrada e vários sinais de saída. Esse sistema aqui é um sistema SISO, Single Input, Single Output, e esse é um sistema MIMO, Multiple Input, Multiple Output, tá? Na prática, os sistemas eles têm várias entradas e várias saídas, tá? Mas, sob certas características, eu posso, inclusive, modelar sistemas que têm várias entradas e várias saídas, como vários sistemas, uma entrada e uma saída. A gente vai ver, inclusive, hoje, qual a circunstância que eu posso fazer isso, tá, pessoal? Mas, diga. Desculpa te interromper. O MIMO é um sistema com vários SISOs ou uma entrada pode estar relacionada com mais de uma saída aí? Não, normalmente, pessoal, o que acontece? Eu já vou falar, né, já que o Matheus perguntou. Se o sistema tem uma característica que é importante, que ele é LTI, ele é linear e invariante no tempo, eu posso modelar esse sistema que tem várias entradas e várias saídas como vários sistemas SISO que relacionam uma entrada com todas as saídas, daí a outra entrada uma entrada com uma saída, daí uma entrada com a outra saída, uma entrada com a terceira saída, uma entrada com a terceira saída. Daí tu faz isso para todos os sinais. Então, um sistema que tem N entradas e M saídas, se ele é linear e invariante no tempo, eu posso trabalhar com com M vezes N sistema SISO, exatamente isso que tu pensou, Matheus, relacionando cada entrada, né, o efeito de cada entrada em cada uma das saídas. Aonde que vocês fazem isso naturalmente, sem achar isso um absurdo? Em qual disciplina? Quem já fez análise de circuito Zoom? Todo mundo já fez? Eu, claro. Acho que todo mundo. Então todo mundo já viu o teorema da sobreposição, não foi? Ah, tá, ok. Quando tem mais de uma fonte no circuito, isso? Exatamente. Quando tem mais de uma fonte, o que vocês faziam? Vocês ligavam uma fonte e calculavam as variáveis, né? Daí tu vai ligar uma por uma e ver o efeito de cada fonte em cada uma das tensões nodais ou em cada uma das correntes de malha, enfim, né? Então, na real, para uma classe específica de sistemas, tá? Eu posso inclusive modelar um sistema MIMO como vários sistemas SISO. Mas isso é só para essa classe de sistemas bem comportados, como a gente vai ver. A definição MIMO e SISO só diz respeito que se o sistema tem várias entradas e várias saídas, ou uma entrada e uma saída, né? Mas a gente pode brincar com essas representações e, inclusive, representar um mesmo sistema de formas diferentes. Tá? Um circuito elétrico que tem mais de uma fonte já não é um sistema SISO se eu for avaliar isso, né? Porque cada fonte vai ser considerada normalmente, né, como uma entrada. Se eu tenho duas fontes de tensão, os sinais de tensão vão ser as entradas desse sistema. E quais vão ser as saídas? As tensões nodais ou as correntes de malha. Né? Eu posso considerar como saída uma tensão só. Né? Vai muito de como eu modelo. Tá? A representação MIMO, né, a gente utiliza mais, não sei se vocês já ouviram falar, o espaço de estados. É mais conveniente para representar sistemas MIMO. Tá? E sistema SISO, a representação matemática mais conveniente é utilizando ou funções de transferência ou uma equação diferencial, que relaciona direto um sinal com outro sinal.
tá? Mas normalmente eu vou usar função de transferência aqui para sistemas SISO e o espaço de estados para sistemas MIMO, que vocês vão ver mais adiante, acho que em modelagem vocês veem, em outras cadeiras vocês veem o famoso espaço de estados, tá bom? Mais importante do que isso, embora isso seja obviamente importante, né, é definir o conceito de linearidade. Mas eu vou esperar um pouquinho para definir esse conceito para vocês. Antes eu vou dar exemplos sobre sistemas. Tá? Por quê? Porque é importante a gente entender também a simbologia que a gente vai trabalhar. Tá? Então, existe uma classe de sistemas, que são os sistemas contínuos. Tá? Então, sistemas contínuos. Esses sistemas contínuos, pessoal, usualmente, né, vou colocar usualmente porque isso aí não é uma máxima, eles vão ser modelados por equações diferenciais, né? Vocês já viram isso nas disciplinas, né, de cálculo. Essas equações diferenciais, elas relacionam, né, as variáveis de entrada e suas derivadas com as variáveis de saída e suas derivadas. Tá? Porque a gente viu, inclusive, na aula, acho que passada, se não me engano, eu acho que não, acho que a gente não viu ainda, acho que eu estou me confundindo com o controle. Mas vocês viram já em equações diferenciais que as equações diferenciais, elas trazem a dependência do valor instantâneo, mas também, né, de uma taxa de variação, que implica, como a gente vai ver mais tarde, na dinâmica, em um comportamento dinâmico para o sistema. Vou dar um exemplo aqui bem simples, que todo mundo já deve ter modelado, eu espero, que é a carga de um capacitor, né? Então, se eu tenho esse circuitinho aqui, e eu tenho aqui a tensão VI de T, a tensão da fonte. Vamos imaginar que eu tenho um gerador de funções aqui, né, que eu posso fazer o sinal que eu quero, VI de T. Eu tenho a resistência R e eu tenho a capacitância C. Óbvio que eu posso modelar esse circuito elétrico como buscando, não como não, né? Buscando como variável de saída a corrente, ou buscando como variável de saída a tensão no capacitor. Tem também aqui a tensão no resistor. Então percebam que isso é mais uma preocupação de como eu quero modelar. Eu posso encontrar qual é a equação que descreve VO em relação a VI, assim como eu posso equacionar a corrente em relação a VI. Né? Mas no nosso exemplo, eu quero como variável de entrada VI e como variável de saída do meu sistema VO. Eu vou encarar esse circuito não mais pensando na topologia, nas associações, se é sério ou paralelo. Em sinais, a gente vai pensar nesse circuito, entra VI e sai VO. A gente tem que saber modelar, claro. Como engenheiro, a gente tem que saber modelar esse circuito. Mas em sinais, não é uma necessidade. Em sinais, eu vou ter a equação já pronta, que relaciona VI e VO. Detalhe, um parênteses, tá, pessoal? A modelagem é uma das 3 grandes áreas de estudo de sistemas, na minha opinião. Né? Modelagem, análise e projeto. E normalmente é uma construção que vem nessa ordem. Eu preciso saber modelar para analisar e eu tenho que saber analisar para projetar. Né? A análise é literalmente encontrar a resposta, encontrar a resposta do sistema dado uma certa entrada. Eu estou analisando ele. Para esse circuitinho, é bem fácil de modelar. Eu vou fazer isso porque eu gosto, né? Só por causa disso. Nesse circuito, né, eu tenho que a corrente aqui ó, é a corrente no capacitor. Né? Pô, a corrente no capacitor I se relaciona com o VO, que é a tensão no capacitor, por uma derivada. Né? Ou por uma integral, dependendo se eu quero escrever VO em função de I
ou I em função de VO. Nesse caso, para mim, é conveniente escrever I em função de VO. E vocês devem se lembrar que a corrente no capacitor é a derivada da tensão vezes C. Né? Por quê? Porque a tensão integral da corrente é dividido por C. Né? Não por causa disso. Tá? Que fique claro. As leis matemáticas, né, me fazem chegar e deduzir essa expressão que eu não vou fazer aqui. O fato é, essa corrente se relaciona com o VO por essa equação. Ora, pois, se eu olhar que essa corrente é a mesma que está circulando no resistor, eu posso fazer a malha aqui e equacionar VI em função de VO e, obviamente, da corrente que eu posso escrever em função de VO. Tá? Então, se eu olhar, VI vai ser igual à soma da tensão no capacitor com R vezes a corrente que está aqui. Ó. Então, eu posso escrever a equação diferencial que modela, né, o comportamento de VO em relação a VI. Então, vai ser o seguinte, ó. VI vai ser igual a RC dVO dt, que até não coloquei o tempo, né? Acontece. Que é a corrente vezes a resistência mais a tensão no capacitor. Eu fiz a malha aqui na real, tá, pessoal? Mais VO. Eu prefiro, inclusive, escrever essa equação de um jeito mais fácil, que é RC VO ponto mais VO igual a VI. Daí eu tiro todas as dependências temporais, né? Mas, enfim, eu gosto do ponto, né? Essa aqui é uma equação diferencial. Percebam que ela relaciona a saída com a taxa de variação da saída com a entrada. Os sistemas discretos, eles são modelados por equações de diferença. Por quê? Porque eles processam sinais que são discretos. Né? Não existe, como eu falei, derivadas integrais quando eu modelo um sistema discreto. Um exemplo que eu tenho falado direto, né, nessa época é a tal da média móvel. Todo mundo fala na porcaria da média móvel dos últimos 7 dias, né? O que é a média móvel? Eu posso equacionar, bem fácil. Tá? O sisteminha que implementa a média móvel, sistema discreto, é esse aqui. Ó. Tá aí. O que é isso aqui? É um somador, é o sigma, né? Que se eu expandir esse somador fazendo k de 0 até 6, tá? Faltou uma coisa, faltou dividir por 6, né? 1/6. Agora sim, eu faço a média, né? Senão eu faço a soma só. Tá? Se eu for ver, eu vou ter que a saída desse sistema discreto é x de n mais x de n menos 1 mais 3 pontinhos até x de n menos 6 dividido por... Aqui é 7, né? Mas que bosta. Desculpa aí, pessoal. São 7 amostras, né? Então, o que isso me diz? Vocês têm que começar a entender e... Não. Né? Ler isso aqui pensando no sistema. O que isso diz? Diz que, né, supondo que N é o dia atual, hoje, tá? A saída do filtro de média móvel, hoje, vai ser a entrada hoje, ou seja, o número de novos casos do corona hoje, mais o número de novos casos ontem, N-1, passado, ontem, mais anteontem, mais até 7 dias atrás, né? Parece que é 6, mas é 7, né? É 7? É 7 ou é 6? É 6? 6, né? 6 dias atrás. Dividido por 7. Tá? Então, no caso, se eu tiver como entrada os dados instantâneos atuais, né, do corona, aqui tantos, vai assim por diante,
a saída desse sistema sempre vai pegar a média das 7 últimas amostras, contando, obviamente, a amostra atual. Porque aqui começa com N e N, né? É só substituir valores. O N aqui, no caso, é o dia que eu estou analisando, né? Começando com o dia 0. Né? E aqui é o dia D-6. Tá? Então, percebam como é muito diferente a forma com que eu trabalho com sistemas discretos e sistemas contínuos. Vocês estão acostumados a trabalhar com sistemas contínuos. Tá? Por isso que o sistema discreto às vezes vai parecer difícil, só porque a gente não tem tanto contato com essa representação. Tá? Mas sistemas discretos são muito mais fáceis de se trabalhar e de se analisar que sistemas contínuos, na minha opinião. Tá bom? Outro sistema discreto bem útil é esse aqui, ó, que eu até posso usar a outra simbologia para vocês se acostumarem, né? Ah, um detalhe. O pessoal gosta de usar K também para representar a amostra, né? Então eu vou usar também. Tô afim. Esse carinha, pessoal, é super famoso, super importante. Ele é literalmente um integrador discreto. Tá? Por que ele é um integrador discreto? É bem fácil, né? Isola y de k. Vocês vão ver, principalmente o pessoal da computação, que essa porcaria aqui ele é um acumulador, né? O valor atual de k vai ser o valor atual da entrada mais o valor passado de y, né? Então, se eu faço um algoritmo de soma, eu tenho literalmente esse sistema discreto aqui. Literalmente, se eu faço um for para acumular um vetor, o modelo desse sistema que implementa esse for está aqui. Ele é um acumulador. É um integrador discreto, ele vai somar as amostras, né? Então, percebam como é. Eu posso escrever isso em termos de somador também, tá? Eu posso escrever essa função como y de k é igual ao somatório de xk, né? Fazendo k variar de menos infinito até um instante atual. Tá? Mas essa é uma forma bem mais elegante de se escrever um somador. Então, entenderam esses dois tipos de sistemas? Sistemas contínuos vocês já analisaram e vocês sabem encontrar a resposta. Sistemas discretos como esse aqui, a gente vai aprender analiticamente a resolver. Tá? Mas até lá, tem um longo caminho. Tá? E é bem importante a gente caracterizar os nossos sistemas, né, segundo algumas características importantes, como o fato de ele ser ou não ser linear. A linearidade é talvez a característica mais importante para sistemas. Existem sistemas que são causais e sistemas não causais. O que é isso? A gente vai ver na sequência.